Vocês estão preparados? Aleluia. Não tem como ser mais profético do que isso. O teclado vai ficar aí, o louvor vai descendo. E eu quero mostrar para vocês o que Deus me mandou pregar para vocês. Na verdade, eu vou pregar e profetizar ao mesmo tempo. 1 Crônicas 2:32. 12:32. Uau. 1 Crônicas. Está aparecendo na TV aí dos lados? Alguém me ajuda? Ok. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Uau! Olha isso aqui, irmãos. Destros, meu Deus, na ciência dos tempos. Queridos, você veio num culto profético. Amém? Eu quero falar algo muito sério com você aqui hoje. Pode acender um pouquinho mais de luz, porque eu acho que, não sei, o quadro está bem? Está vendo bem aí? Assim. Preste muita atenção para você não perder o que Deus quer falar com você. Não existe, talvez, coisa mais importante do que você pertencer a uma igreja profética. E quando a gente diz uma igreja profética, não é uma igreja onde as pessoas ficam revelando a vida do outro, o CPF do outro. Você está usando uma cueca rosa. Nada disso. Quando eu digo uma igreja profética, é isso aqui, ó. Destros na ciência dos tempos. Essa palavra aqui, ciência dos tempos, não é ciência de ciência. É de um conhecimento e uma revelação espiritual. Essa palavra no hebraico é a palavra binah, e ela é um entendimento espiritual. Diga comigo, entendimento espiritual. A forma que Deus governava o povo de Israel era através da revelação e dos entendimentos dos tempos e das temporadas proféticas. Isso é muito, muito profundo e muito importante você entender hoje. A maior característica, preste atenção, a maior característica que torna Deus, olha só, ele diz assim: não há outro como eu. Quando Deus vai mostrar que Ele é Deus, Ele dá algumas coisas, fala assim: não há outro como eu, em alguns aspectos da Bíblia. E um dos principais que Ele diz: não há outro como eu, que revelo o fim desde o começo. Diga comigo, que revelo o fim desde o começo. Então, quando Deus quer mostrar que Ele é Deus, quando Deus fala assim: vou bater no peito e vou mostrar que eu sou Deus. Você quer ver que eu sou Deus? Aí Ele diz assim: não há outro como eu, que revela o fim desde o começo. Isso é ser profético. Profético não é revelar alguma coisa assim um para o outro. Isso aí pode até ser. Mas o que é ser profético? Diga comigo, andar no direcionamento dos tempos de Deus. Isso é muito sério. Isso é... Olha, irmãos, o mundo tem um fascínio por descobrir o futuro. A ciência tenta prever o futuro. O mercado financeiro tenta prever o futuro. A política tenta prever o futuro, né? As pessoas pagam milhões, bilhões, se não for trilhões, em coisas relacionadas para prever o futuro delas. Tem gente que vai lá ler o horóscopo todos os dias.
Tem gente que vai ler não sei o que, o calendário maia. O outro quer saber o calendário judaico. O outro quer saber o calendário chinês. O outro quer saber qual que é o zodíaco dele. Porque todo mundo quer saber assim, como que vai ser o futuro. Nossa, esse ano é o 2 mais o 1 mais o 3 mais o 4 que vai fazer. E eles ficam, a lua, não sei o quê. Tem crente que está nessas... Existe. Aí Deus bate no peito e diz assim: eu vou mostrar que eu sou o único Deus. Eu anuncio o fim desde o começo. Eu mostro o que vai acontecer. Eu sei o futuro. Ei, tu quer saber a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta? Não é quem revela certo e quem revela errado. Tem falso profeta que revela tudo certo, mas não profetiza. Alguém me pergunta, como assim? Quer pegar um falso profeta? Ele revela tudo certo, mas ele profetiza tudo errado. Porque ele tem a fonte da revelação, que pode ser um demônio, mas a única fonte de profecia é o Espírito Santo. Então ele revela tudo certo. Aí você fala, meu Deus, ele revelou meu nome, meu CPF, minha vida, minha avó, nome da casa, meu endereço. Aí você fala, e agora a profecia? Aí ele não fala nada, ele se prepara para uma bênção. Mas então você me revelou tudo isso aqui só para dizer, para não dizer nada. Uma vez uma menina, uma cantora, ela é famosa. Ela chegou para mim e falou assim, rapaz, eu conheci um homem que profetizou, ele revelou minha vida inteira. Só que tudo que ele profetizou depois deu tudo errado. Porque o demônio pode revelar o presente e o passado, mas o futuro está nas mãos de Deus. Não se impressione com reveladores. Tem crente da minha igreja procurando revelador em Camboriú. Por que ele não revelou para você se converter? Não, porque, escute, existem muitas fontes que te revelam o presente. As pessoas que elas entram no mundo espiritual, elas conseguem captar essas informações. Mas a informação do futuro, só o Espírito Santo de Deus. Conheci um revelador, ele foi lá em Lins, em São Paulo. Ele revelou que um homem estava morrendo de câncer. Todo mundo ficou impactado, que nem o pastor sabia. E o homem veio chorando. É verdade, eu estou morrendo mesmo. Aí ele disse, tu não vai morrer. Na outra semana ele morreu. Ele revelou, mas não profetizou. Quem está sendo liberto hoje aí? Diga assim, não se impressione com reveladores. Revelador não é profeta. Aplausos a Jesus, irmãos. Pode continuar? Agora veja, a tribo de Issacar, diga comigo, Issacar. Lembra que eram 12 tribos? Uma dessas tribos, a tribo de Issacar, tinha o biná, a ciência, o entendimento, a compreensão espiritual dos... Eles eram entendidos dos tempos. E essa tribo, ela era essencial para Israel. Porque Israel só tomava ação e atitude baseada nas instruções proféticas, no entendimento dos tempos que esses homens davam. Por isso é importante você estar num lugar que vive o profético, cheio do Espírito Santo, onde Deus vai falando e você vai se mover debaixo da nuvem. Quem gostaria de ficar debaixo da nuvem? Tem gente que faz muito tempo que a nuvem foi embora e ela ficou. Ou tem gente que a nuvem ficou e ele foi embora. Está entendendo? Então você tem que entender aonde está a nuvem. Então, como é um culto profético com quadro, hoje é muito... Preste atenção.
quando você está debaixo do ministério, que tem o entendimento dos tempos, você está caminhando no entendimento dos tempos de Deus, você se sente seguro. Crê nos profetas e não nos reveladores, nos profetas, e prosperareis. Quando a gente virou o ano de 2023, o que Deus falou para a gente? Que esse ano era o ano da? Quem lembra? Deus usou a apóstola para falar esse nome, o ano da expansão. E aí o que aconteceu? Nós expandimos ou não expandimos? Se eu pegar, eu podia dedicar o culto inteiro para testemunhar expansão. O culto inteiro. A gente ia começar pela igreja. Expandimos a igreja de 400 a 1.600 membros. Expandimos a influência da igreja fazendo a maior cruzada de milagres que já aconteceu em Camboriú. Expandimos a influência da igreja, inauguramos esse novo templo. Foi expansão ou não foi? Abrimos uma igreja no Maranhão, em Foz e na África e uma no México. Expansão, não é? É uma expansão extraordinária. Agora, por que a gente ficaria a noite inteira aqui dando testemunho de quantos que estão debaixo dessa unção que expandiram? Quem expandiu aqui? Quantos quilos? Quer dizer... Vejo que sou profeta. Tem um irmão, hoje eu conversei com ele. O prédio dele tinha 2.000 e poucos metros, agora está com... A empresa dele foi de 2.000 e poucos metros para mais de 20.000 metros quadrados. É uma expansão boa, né? Tem gente que foi de ganhar 10 mil para ganhar 100 mil por mês. Tem gente que foi de ganhar dezenas de 10, 20, 30 mil para ganhar milhões. Expansão. Se você começar a falar aqui, quem anda debaixo da nuvem, irmão. Porque Deus falou que é o ano da. Então, se você está debaixo desse direcionamento profético, você flui. Amém? Amém. Então, se você deu uma expandida, engordou um pouquinho, esse era o ano para engordar. Ano que vem é para emagrecer. Amém, irmão? Então, dia 1º você começa o ano para emagrecer. Esse era o da expansão. Por isso que eu não emagreci, irmão. Eu falei, por que eu não emagreci esse ano? Aí o Espírito Santo falou, é o ano da expansão, meu filho. Brincadeira, isso é heresia. Agora, você expandiu quantos quilos esse ano? Aí, ó. 6, mas... É forte. Vejo que eu sou profeta mesmo. Agora, muita atenção, porque o que eu vou falar agora é diretamente individual para você. Você está preparado? Isso aqui é um modo coletivo, digo-me, coletivo. Então, existe um formato coletivo. Vocês têm um Moisés nessa igreja, amém? Então, você tem que ter um Moisés. Ninguém vive o profético se não tem um Moisés. Tem gente aqui, irmão, que ele segue 25 pessoas no Instagram e cada um fala uma coisa e cada dia ele está de um jeito. Por isso que ele parece que está um bipolar espiritual. Você entra no Instagram dele, um dia ele está xingando, outro dia ele está profetizando. Um dia ele está lendo a Bíblia, outro dia ele está fumando um cigarro. Ele é um negócio de doido. Você tem que, agora, andar coletivamente no modo espiritual, você tem que andar debaixo de um Moisés. Porque onde Moisés vai, a nuvem está com ele, amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado assim, você já descobriu quem é o seu Moisés? Quem caminhou comigo em 2023 perto, expandiu junto comigo. Prosperou. Expandiu o ministério, expandiu. Porque caminham nessa unção coletiva. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. A gente precisa discernir os tempos. Diga comigo, discernir os tempos. A gente precisa discernir os tempos na nossa própria vida. Então existe um ciclo, uma temporada, uma estação que nós vamos viver como igreja. Amém?
mas existem estações individuais que você vai viver. O que eu vejo na igreja? Muita gente frustrada, muita gente angustiada, muita gente roendo as unhas, muita gente inquieta, muita gente arrancando os cabelos, e o único motivo é porque não tem discernimento de qual temporada ela está vivendo. E a minha temporada particular, ela é diferente da temporada coletiva que nós estamos vivendo. Quem consegue entender? Então você tem que ter esse discernimento para você não se frustrar. Se você entender qual tempo você está vivendo, você não se frustra mais. Você já viu aquele aceita que dói menos? Quem já viu essa? Aceita que dói menos. Então o que acontece? Às vezes você está... Olha, eu já vou começar então aqui. O período, muitos estão no tempo de deserto. Quem já ouviu falar disso? Outros podem estar no tempo de colheita. Outros podem estar no tempo de semeadura. Outros podem estar no momento de guerra. Outros podem estar no tempo de tempestade. Olha que todas essas temporadas são diferentes uma da outra. E tem mais. Pois eu vou falar de outras mais para vocês. Diga comigo: deserto, colheita, semeadura, guerra, tempestade. Então você tem que começar. Se você for um crente domingueiro, você não vai conseguir discernir isso aqui. Já estou te avisando. Se você for um crente que só vai na igreja de vez em quando, você sempre vai estar mais perdido que uma azeitona em boca de banguela. Tem os crentes perdidos, ele vive frustrado. E sabe o que acontece? Aí ele fica procurando a gente aqui. Ai, fala para mim o que eu tenho que fazer. Quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a compreender o tempo que você está vivendo. E você vai poder extrair o melhor de cada tempo. O que diz Eclesiastes capítulo 3? Para tudo, debaixo do sol ou do céu, existe o seu... Aí tempo para amar, tempo para matar, tempo para guerra, tempo de paz, tempo para tudo, para edificar, tempo para colher, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tem todos os tempos lá. Quem já viu esse versículo, essa passagem bíblica? Então preste atenção. Talvez hoje tenha alguém aqui que está no tempo do deserto. Tem outros que está no tempo da fornalha. Vamos lá, vamos identificar que tempo que você está. Porque onde todo mundo quer estar? Na colheita. O cara quer viver uma colheita infinita. Meu filho, não é assim que funciona. E outra, você quer entender isso aqui? Quem quer entender isso aqui? Você tem que estar cheio do Espírito Santo e ler a Bíblia. Crente que não lê Bíblia, não tem como o Espírito Santo falar para ele que tempo que ele está. Você vai lendo a Bíblia e lê lá sobre Daniel na cova dos leões, aí o Espírito Santo fala assim, esse é o tempo que você está agora. Aí você fala, entendi. Aí você está lendo o Salmo 91, o Espírito Santo fala, está vendo? Você está nesse tempo. Você está indo lá sobre Israel cruzando o deserto, o Espírito Santo fala, você está nesse tempo. Você vê lá sobre Salomão prosperando como ninguém, Deus fala, você está nesse tempo. Mas quem não lê Bíblia, Deus não fala nada. Aí você fica desbaratinado, sem saber o que fazer. Aí você fica... Você já viu quando você tem opção demais que você fica travado? Você não faz nada? Quem aqui já foi no restaurante, o cardápio era tão grande que você ficou com raiva e falou, não sei o que eu vou pedir mais. Já aconteceu com alguém? Rapaz, me deu uma raiva, me dá alguma coisa aí. Que eu não sei o que escolher.
Porque você não sabe nada, você fica perdido, desbaratinado. Tem crente, irmão, que não sabe nada. Está perdido porque ele não tem instrução. Ele não lê a Bíblia, e ele não ora, e ele não vem na oração da madrugada, ele não vai no GC, ele visita a igreja, ele não congrega, ele não pertence. Quem está entendendo? Pastor, então, vou dar aqui algumas descrições e vamos ver qual que você acha, qual que você está. Período de fornalha, diga comigo, limpeza. Isso aqui, irmão, é para novo convertido. Quem está convertido aqui, menos de um ano, levanta a mão. Pronto. O cara converte. Aí ele pensa assim, né? Nossa, agora vai dar tudo certo. Começa a dar tudo errado. Mas meu, esse negócio de aceitar Jesus deu tudo errado para mim. Uma vez o irmão falou para mim, pastor, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha dinheiro, agora está tudo indo. Diga comigo, tempo de limpeza. Ou seja, às vezes você vem e Deus começa a limpar as pessoas perto de você. Deus começa a te queimar, a te apertar, para você se arrepender, para te quebrantar. Porque a gente às vezes aceita Jesus, mas a gente acha que Jesus vai aceitar o nosso pecado, o nosso erro, nossa mentira. Aí então a gente entra na fornalha. E a fornalha às vezes ela esquenta 7 vezes, irmão. Então, por cada coisa aqui eu podia fazer uma pregação, mas não ia servir para todo mundo. Ó, para quem é pregador vai gostar dessa aqui, preste atenção. Se você ler o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados, diga comigo, amarrados, de pés e mãos, na fornalha. Ok? Quando eles saíram da fornalha, sabe como que eles saíram? Andando e sem ataduras. O fogo não queimou eles, mas queimou as ataduras deles. Quer ver quem está no fogo? É aquele que está desesperado. Ele fala assim, onde que tem oração? Onde que tem vigília? Onde que tem GC? Você já viu? Novo convertido não fica assim? Está no fogo, irmão. Pelo amor de Deus. O cara está entrando no desespero. O que ele não percebeu? Porque ele está nesse fogo. Daqui um mês, de tanto que ele buscou, ele saiu liberto. Aí você fala assim, glória a Deus que Deus tirou aquele amigo, glória a Deus que Deus tirou aquele sócio, glória a Deus que Deus desfez essa aliança errada, glória a Deus que não era para casar com aquela pessoa. Aí, só que é ruim passar pelo fogo, mas passarás pelo fogo e não te queimarás. Então tem gente que está na fornalha, aí você vai sair limpo, liberto. Diz a Bíblia que nem cheiro de fumaça eles tinham. Não é lindo isso, irmão? Nenhum fio de cabelo deles queimou. Mas o que queimou? As ataduras. Você vai ser liberto através da fornalha. Mas quem que gosta de fornalha? Ninguém, irmão. Agora, se você está no seu período de fornalha, não adianta você ficar com inveja do irmão que está no tempo da colheita. E não adianta você forçar o teu tempo de colheita. Aceita que dói menos. Fala, Deus, então é fornalha? Então eu vou para o fogo, eu vou para o jejum, eu vou para a oração. Eu vou vir aqui na oração da madrugada. Eu vou no GC da quinta e se tiver um na terça eu vou também. E se tiver um irmão que vai no monte eu vou subir com ele. Fornalha. Aí Deus molda o seu caráter. Aí Deus, você tem... batizado com o Espírito Santo. Eu nunca vi alguém ser batizado com o Espírito Santo no tempo de colheita, irmão. Eu estava super milionário, cheguei lá, fui batizado com o Espírito Santo. Nunca vi. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui? Você estava na fornalha, meu filho. Estava no perrengue. Não tinha dinheiro nem para o busão naquela época. Aí você buscava, subia, ia, e estava doente. Era ou não era? Quantos reais você tinha quando foi batizado com o Espírito Santo? Estava devendo. Nunca vi o cara falar assim, não, eu estava lá, eu fui na lancha, aí quando eu saí da lancha, eu fui no culto, fui batizado com o Espírito Santo. Nunca vi. Sempre o cara está na fornalha.
Tem alguém aqui que está na fornalha e Deus me está me usando para falar com alguém. Aceita que dói menos. Aí, mas eu queria tanto estar na colheita. Irmão, aproveita o tempo da fornalha. Assim como a fornalha dói, a fornalha também é o lugar de batismo com o Espírito Santo. Assim como a fornalha dói, a fornalha é tempo de ser liberto. Assim como a fornalha dói, a fornalha é tempo de Deus mexer no teu caráter, tirar o que não presta da sua vida, tirar o pecado, tirar o que te atrapalha de viver perto dele. O que acontece? Se você não discernir o tempo, você vai prolongar essa temporada ruim. Diga comigo, quem não discerne o tempo, vai prolongar o tempo ruim. Foi o que aconteceu no deserto. Eu não conheço nenhum crente no universo que não passou pelo... É obrigatório. Diga a pessoa que está do seu lado, o deserto é obrigatório. A não ser que você acha que é o especialzinho de Jesus. E se você for o especialzinho de Jesus, eu vou pedir para ele te levar para o céu hoje, essa noite, porque você não merece viver nessa terra. Mas se todo crente normal vai passar pelo... Pergunte assim, apóstolo, como eu identifico o meu deserto? Deserto é tempo de confiar em Deus, depender de Deus e pagar a conta no último segundo do 48 do segundo tempo. Alguém sabe do que eu estou falando? Meu filho, aproveita o deserto. Se você entendeu, aceita que dói menos. Eu já entendi. Não é tempo de comprar carro, não é tempo. Eu entendi. Estou no deserto? Vou aceitar o deserto. O que o Senhor quer que eu faça nesse deserto? Então, deserto é um tempo de depender financeiramente de Deus. E você trabalha e paga a conta, conta as moedas. Paguei. Aí você fala, Deus, mas por que não deu nem uma sobrinha? Está na Bíblia. Se você tivesse lido a Bíblia, cabeção, você entender. Deus falava assim, o maná não é para guardar. Todo dia eu vou dar um maná novo. Para mostrar que Ele cuida de ti. Cara, é no deserto que você vai ter as experiências mais incríveis com Deus. É no deserto que você vai falar assim, Deus, eu não tenho dinheiro para uma picanha. Naquele dia, o irmão que está sentado do seu lado vai falar assim, eu vou pagar a picanha para você. Essa pessoa aí, ó. Diga assim, eu sinto que é você, irmão. Ei, quem já esteve no deserto? Aí você fala assim, Deus, está faltando R$1.038. Aí vem alguém e faz um pix para você de R$1.038. Aí você só entende o quê? Cuidado de Deus. Isso cria uma confiança, assim, nossa, Deus sabia até dos centavos, até do R$1. O pastor Tiago não está aqui agora, ele deve estar cuidando lá do Teams. Mais uma vez, o irmão fez um pix para ele, o Pablo, fez um pix para ele de R$1.014, porque Deus falou assim, manda o que está na conta, e era R$1.014. Aí o pastor Tiago falou assim, você não tem noção, cara. Eu fui lá no outro dia, eu tinha que pagar a matrícula da minha filha na escola, e era R$1.014. Deus pôs os 14 para mostrar assim, eu cuido de ti. Cara, o deserto é gostoso, se você entende que está no deserto. Deus nunca te abandona, na hora H, pá, acontece. Você não vai poder ter essa experiência de novo na época da colheita. Você vai passar no shopping, vai ver aquele sapato, vai falar assim, poxa Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um sapato. Diz a Bíblia que no deserto, que Deus vestia, Deus cuidava. Aí vem o irmão e te compra aquele sapato, você fala, eu não acredito, eu desejei esse sapato. Alguém já teve uma experiência dessa? A minha mãe conta uma. Minha mãe, o bolo favorito dela é de limão. Ela estava lá no Publix, na Flórida, indo para trabalhar, e ela tinha que comprar carne para as crianças, para nós. E na saída ela viu o bolo, ela falou, meu Deus,
Não tem dinheiro para comprar um bolo de limão. E ela ficou com desejo e foi trabalhar. E comprou a carne e guardou na geladeira do salão dela. 2 horas depois, chegou uma cliente dela com uma sacola do Publix, com 2 bolos de limão. Falou, não sei por que deu vontade de comprar para você. Só no deserto. Ei, se tu está aqui no tempo da colheita, tu vai lá e compra 10 bolos. Aí como é que você vai ver aquele cuidado específico de Deus e tal? Quem aqui na hora H recebeu o Pix? Na hora H o dinheiro caiu na conta. Deserto. Ei, é uma delícia o deserto. Se você aprende a parte boa do deserto. Mas tem gente que não, eu não aceito o deserto. Tem gente que sai da igreja no deserto, aí vai pior ainda. Já estava ruim. Irmão, se com Jesus está ruim, você imagina do lado do Satanás. Aceita o deserto. Deserto vai te dar intimidade. Deserto vai te dar aquela sensação de segurança em Deus. Você sabe por que eu faço essas loucuras hoje aqui? Porque o mesmo Deus que provia R$100 na última hora, hoje, quando a gente estava construindo isso aqui, é o mesmo Deus que provia R$200 mil na última hora. Então Deus te treina no deserto, faltando 100, 50, R$200, para quando Deus te mandar construir grandes coisas, você ter a mesma fé para 1 milhão. Talvez alguém hoje está aqui no deserto. Aí você está vendo o teu irmão na colheita, deixa ele. É o tempo dele de colheita. O seu de deserto, vai buscar o Espírito Santo. Vai ter intimidade com Deus. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Quem está entendendo? Tem alguém que se identificou aí no deserto? Tem alguém que se identificou na fornalha? Tempestade. Ontem eu revelei isso para um casal daqui da igreja. Aí, apóstolo, eu não sei que tempo que eu estou vivendo. Eu falei, eu já sei, minha filha, você está no tempo de tempestade. Vamos lá. Pergunte para mim, apóstolo. Como é o tempo de tempestade? Só passa pela tempestade quem decidiu, olha só, quem decidiu fazer algo mais por Deus. Quando você fala assim, não vou ser mais multidão, vou servir a Jesus, vou ser alguém com Cristo, vou me tornar um discípulo. Quando você decide amadurecer espiritualmente, vou me tornar filho de verdade dessa casa. O que é isso? Lá em Marcos capítulo 4, o texto, versículo 35 por ali, vai dizer o seguinte, que todos eles estavam numa margem, diga comigo, margem, com uma multidão, diga comigo, multidão. Aí o texto vai dizer assim, que eles se despediram da multidão, diga comigo, despediram da multidão, e entraram no barco. Então quem se despede da multidão, quer dizer, eu não vou mais ficar aqui no meio da multidão. Eu vou passar para o outro. Aí você aceita. Quem te chamou para o outro lado? Jesus. Jesus disse, passemos para o outro. Aí você fala, eu vou passar para o outro lado. Eu vou subir de nível. Eu vou me tornar um pastor. Eu vou pregar. Eu vou ser um diácono. Eu vou servir a Deus como ninguém. Eu vou abrir um GC na minha casa. Eu vou fazer algo que ninguém fez. Eu vou ir além. Tem alguém que tomou essa decisão ultimamente? Tem alguém que tomou essa decisão de passar para o outro lado? Assim, eu estou cansado de ficar aqui no meio da multidão. Eu vou ser além da multidão. Aí ele sobe no barquinho. E o barquinho vai navegando. Quando que veio a tempestade? Diz a palavra no meio do mar. Pergunte assim, apóstolo, por que a tempestade não veio numa margem, nem na outra margem? Porque enquanto eles estavam nessa margem, eles estavam em segurança. Terra firme. Se eles estivessem na outra margem, o que eles teriam? Terra.
Quando você está vulnerável? No barquinho. Você não é o que você era antes, porque você despediu da multidão, mas você ainda não é o que Deus falou que você vai ser: um profeta, um homem de nações, uma profetisa, um profeta, um evangelista, um homem que vai ser próspero, abençoado, cheio do Espírito Santo. Você não é isso aqui ainda. Você está em, diga comigo, transição. E quando você é mais fácil de atacar? Quando você está na transição. Aí você entra na tempestade. Aí o diabo vem com tudo, te destruir. Porque agora você está vulnerável, você não é uma multidão qualquer, e você não é um homem ou mulher de Deus que você pretende ser. Você está em transição. Aí o diabo fala: é agora que eu vou atacar. É agora que ele está fraco. É agora que ele não tem segurança. É agora que ele não tem firmeza. E aí o que acontece? Vem todo tipo de tempestade. O diabo nunca te ataca de um lado só. Quem já viu? Te ataca daqui com a sogra, te ataca aqui com o dinheiro, te ataca daqui com o casamento, te ataca daqui com os filhos, te ataca daqui com o dinheiro, te ataca daqui com notícia ruim, te ataca dali com pensamentos ruins, te ataca daqui, te manda sair do teu apartamento, o carro quebra, e você fala: meu Deus! Alguém está sabendo? Alguém já viu alguém passar por isso? E Jesus fica calado ainda, que é pior. Jesus estava dormindo no barco, irmão. Os caras morrendo lá, as ondas passando em cima do barco. Cunhado, sogro, inferno. Jesus. E aí o que acontece? Jesus em silêncio. Tempestade. Um breu, você não vê nada, você não tem direção nenhuma, você não sabe para onde ir, você não sabe para quem correr, você não sabe para quem ligar, você não sabe se você paga essa conta ou paga aquela conta, você não sabe se vem no culto ou se você fica em casa para economizar o Uber. Meu Deus, eu não tenho direito. Breu total, você não vê nada. E Jesus? E você fala: Jesus, nesse momento, cadê o Senhor? Silêncio. Ele não fala. Fala alguma coisa. E você só toma do todo lado, irmão. Todo lado. Te trai daqui, rebenta daqui, vai dali. Notícia, o banco te liga, tudo acontece. Você fala: meu Deus, aonde vai vir a próxima pancada? Você fica esperando a próxima burdoada. Você fala: meu Deus, já vai vir a próxima, vai vir a... Alguém sabe do que eu estou falando? Aí Jesus vem e fala assim: vento, cala-te. Mar, emudece. Aí o poder de Deus é manifestado. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? O diabo só quer destruir aqueles que estão crescendo, que têm uma meta de crescimento, que estão indo para outra margem, que cansaram de ser mais um, que cansaram de ser um crente de banco, que cansaram de ser um crente meia boca, aqueles que disseram: eu vou entrar nesse barco, eu vou passar para o outro lado. Ei, se você está no teu barco agora, passando essa tempestade, Jesus está no seu barco, aguenta firme, confia em Deus, Ele é contigo, Ele vai trazer a calmaria, Ele vai trazer hoje sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. E quando você chegar do outro lado, você vai pisar do outro lado, você vai falar: eu não sou mais um membro da igreja qualquer. Agora eu estou no avião com o apóstolo para 50 nações. Eu não sou mais aquele irmãozinho que dizimava R$100. Agora eu sou um pilar financeiro na família do reino que dizima R$10.000 por mês. Eu não sou mais aquele irmãozinho lá que eu recebi oração. Agora eu ponho a mão no enfermo, ele é curado. Eu não sou mais aquele irmãozinho que vinha na igreja cheio de problema no casamento. Agora eu estou ministrando em outros casamentos. Você vai chegar do outro lado. Aplauda o seu Jesus, amém?
Deus já falou com alguém hoje aqui? Não prolongue os tempos na sua vida. Pergunte para mim, apóstolo. O que pode fazer prolongar os tempos ruins na minha vida? Falar mal do pastor. Posso falar? É uma revelação que talvez ninguém nunca te falou. Murmuraram no deserto, sim ou não? Só que ninguém fala, o povo acha que murmurar é reclamar. Murmuraram contra Moisés. Não está dizendo que murmuraram da vida. Falaram mal de Moisés. O pastor falou que se eu desse o dízimo, eu ia prosperar. Meu filho, mas você deu o dízimo, você está no tempo de deserto, você está no tempo de tempestade, você está no tempo de guerra, tu vai ter que esperar a colheita. Não murmure. Houve um silêncio aqui no meio do povo, de repente. Dá um glória, finge que não é com você, irmão. Você nunca falou mal de mim, pode aplaudir o Senhor Jesus aí. Filma aí quem não está aplaudindo. Não murmure contra o líder. Ninguém prega isso. Leia, eu desafio todo mundo a ler. Quem ficou no deserto 40 anos e morreram lá, não foi quem reclamou da vida, foi quem murmurou contra o homem de Deus. Está falado. Quem duvida, leia. Só leia lá, toda vez. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Moisés. Aí quando Moisés ia falar com Deus, Deus falava assim, não Moisés, não murmuraram contra você, murmuraram contra mim. Deus tomava para ele o que acontecia. Não é forte isso, irmão? E o deserto, sabe quantos dias ia durar o deserto? Aquele deserto era de 11 a 15 dias. Se fosse bem devagarzinho, demoraria 15 dias a atravessar aquele deserto. Sabe quanto demorou? Conhece o crente que nunca prosperou na vida e nunca saiu do deserto? É porque ele é alguém que fala mal de pastor. Nunca saiu daquele deserto. Morre no deserto. Porque crê nos profetas e... Tem gente aqui que está 30 anos no deserto e não vai sair, vai morrer. Porque nunca honrou uma autoridade de Deus. O deserto era para durar 15 dias no máximo. Durou 40. Porque eles fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés. Pode continuar, irmão? Vocês ficaram muito quietos agora. Tempo de guerra. Pastor, como que é tempo de guerra? Tem tempo de você se defender da guerra e tempo de você fazer guerra. Pastor, como que é isso? Não tem gente que vive um evangelho tão raso que ele não sabe de nada. Ele só vai no culto assim, bate o cartão e vai embora. É um zumbi gospel. Está morto. Você não tem vida, não tem discernimento, não tem revelação, não tem falar com Deus. Irmão, se Deus não fala com você todo dia, você está morto. E se Deus só fala com você usando o profeta, você está morto. Porque para que o Espírito Santo está dentro de você? O Espírito Santo fala 24 horas, é você que não está atento. Tempo de guerra. 2023 foi um tempo de guerra para mim. Por quê? Tempo de conquista, tempo de avançar, tempo de entrar em territórios novos, tempo de arrancar a cabeça do gigante, tempo de tomar posse de lugares que não foram conquistados, entrar em lugares. Tempo de guerra. Quem está entendendo? Tem tempos de guerra que é ao contrário, você está sendo atacado. E aí quando você entende que está no tempo de guerra, o que você faz? Você pega o escudo da fé, você repreende, você ora, você jejua. Mas eu estou entendendo que eu estou no tempo da guerra. Tem tempo de semeadura. Quer saber quando foi meu tempo da semeadura? Eu nunca semeei tanto na minha vida como na pandemia. Foi o tempo onde a maioria das pessoas fizeram o quê? Fecharam a mão.
Conhece alguém que fechou a mão na pandemia? Quantas pessoas pararam de ofertar na pandemia, pararam de dizimar na pandemia? Porque eles não entendem que tempos como o da pandemia é tempo de semear. Diz lá em Gênesis, capítulo 26, que havia fome na terra, havia seca na terra, e o que fez Isaac? Semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Então, quando você vê a crise, fala assim, agora é hora de semear. Porque agora a tua oferta vai fazer mais, vai ter mais poder. Quem está entendendo? Agora a tua oferta faz mais impacto. Agora a tua oferta muda mais a vida de alguém. Agora a tua oferta faz mais pela igreja. E o que o povo faz? Vem o problema, vem a crise, vem a pandemia, o povo retém. Eu estou colhendo coisas que eu semeei na pandemia. Até hoje. Quem está entendendo? Ah, mas eu não entendo nada disso. Vai ler a Bíblia. Vai estudar. Está escrito, naquela terra havia seca, havia fome, e Isaac semeou naquela terra, naquele mesmo ano, sem chover. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. E também existe tempo de colheita. Quem quer entrar nesse tempo aqui? O irmão quer entrar nesse tempo sem nunca ter passado por esse. Eu quero colher, apóstolo. Ora por mim para mim colher. Se fosse tão fácil assim, né, irmão? Colham. Parece aquele vídeo meme que receba inteligência. Se fosse assim. Quem já viu esse meme? Misericórdia. Não é colha. Apóstolo, ora por mim que eu quero prosperar. Cadê a tua semente para me orar? Cadê a semente? Nunca peça oração para colher se você não está semeando. Sempre que você pedir para prosperar, venha com a semente. Dá um glória aí, irmão. Finge que você não é mão de vaca e dá um glória aí. Finge aí. Glória a Deus. Porque eu começo a falar das coisas, o irmão já vai entortando. O cara, ele pede para colher sem semear nada. Ele está semeando ar. E vai colher tempestade. Ore sobre o nada. Amém. O nada vai multiplicar na sua vida. Pastor, venho com nada. Declaro que o nada multiplica mais. Claro. É isso que você quer. Não, você tem que trazer a semente. Agora, quando você entra no tempo da colheita, irmão, é delícia. Porém, diga amigo, existe um alerta muito grande no tempo da colheita. A maioria dos grandes homens que se perderam na Bíblia, eles não se perderam no tempo da tempestade, não se perderam no tempo da guerra, não se perderam no tempo da semeadura, se perdem no tempo da... Pergunte, por quê, pastor? Porque o cara abaixa a guarda. Está gostoso demais. E ele se torna ingrato. Você já viu? Enquanto o irmão está no deserto, o irmão está na fornalha, ele está em todos os cultos. Aí de repente ele troca de carro, ganha um dinheirinho, aí ele já começa a vir uma semana assim, outra não. Já percebeu? Eu acho só, aqui não acontece isso não, né, irmão? Isso aí é a pior loucura que você faz. O que você tem que fazer? No tempo da colheita, você tem que ser agradecido. E lembrar que quando Deus te dá a colheita, não é para você só. É para você abençoar a outros. O irmão não vem na igreja justamente para não dar dinheiro nem para a igreja nem para o irmão. Porque ele quer ficar assim, não quero ver o problema dos outros. Agora chegou minha vez. Aí ele é besta. Por que ele é besta? Porque ele só vai ter aquela colheita. As próximas colheitas ele não vai ter nunca mais. Eu conheço um sem número de pessoas na igreja que só tiveram uma colheita. E aquela colheita se perderam. E aí ficaram lá.
Muita gente fala assim, irmão, é assim, mas é uma quantidade absurda de gente. Pastor, olha, teve uma vez, pastor, eu tinha dinheiro assim, ó, caia do bolso, pastor. Foi um negócio demais. Eu semeava, eu colhia, eu honrava o pastor. E agora? Acabou tudo. Não, acabou tudo por quê? Porque naquele momento era para você ser o mais agradecido. Naquele momento era para você ter honrado mais. Naquele momento era para você ter servido os teus irmãos. Naquele momento era para você ter feito tudo que você prometeu que iria fazer quando prosperasse. Hello? Ah, irmão, faz uma listinha das promessas. Escreve. Ah, Senhor, quando eu prosperar, eu vou dar 20% de dízimo. Ai. Já viu essas pessoas fazem essas orações? Ah, Senhor, quando eu prosperar, eu quero pelo menos alimentar 10 missionários. Não, pastor, eu vou ser sender full. Assim que eu multiplicar meu salário, eu vou ser sender full. Eu vou ser o sender que faz lá R$1.500 por mês. Ah, apóstolo, pode orar, se o negócio der certo. Ele é todo espiritual na hora de pedir, de falar. Aí ele diz assim, eu vou comprar um carro para o meu pai. Eu vou quitar a dívida da minha mãe. Pastor, o senhor pode crer, pastor, que se eu ganhar dinheiro, apóstolo, eu vou ser o dizimista maior dessa igreja. Está tudo anotado essas promessas lá no céu. Aí chega o tempo da colheita. Aí o irmão pega e faz assim. Te enganei, Deus. Não vou ser dizimista 20%, está louco. Agora eu vou cuidar da minha, porque você gosta de escutar as pessoas que falam isso na internet. Vai cuidar da sua? Aí o Satanás que está falando isso na boca desse endemoniado. Agora eu vou cuidar da minha vida. Vou fazer uma lipo de R$20.000 agora. Em vez de ofertar. Agora eu vou arrumar esse nariz aqui de italiano. Agora eu vou dar uma turbinada. Agora eu vou andar de carrão. Aí ele não vem na igreja porque ele tem vergonha de mostrar o carrão que ele comprou. Né? Porque agora o irmão vai ver, vai me pedir dinheiro emprestado. Então é melhor nem ir no culto. Tudo que ele prometeu, caiu por terra. Que quando ele estava lá quebrantado, não, eu vou ser dizimista, eu vou ser primiciante, eu vou ser o maior, eu vou aumentar, eu vou não sei o quê, eu vou mandar para a África, eu vou mandar para o Sender, eu vou fazer. Ai, Jesus. A Bíblia diz que quem faz voto diante de Deus e não cumpre, melhor teria sido não ter feito o voto. Aí você vê uma quantidade de crente que não prospera. Ele teve uma vez que ele teve uma grande colheita e não tem nunca mais. Porque ele errou depois de colher. Diga comigo, quando eu estiver colhendo, eu vou cumprir minhas promessas com Deus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar teus amigos, mas o Espírito Santo você não engana. Tem gente que sai da igreja para não ofertar o que ela prometeu. Apóstolo, eu vou vender essa casa. Eu vou trazer a metade da venda dessa casa. O senhor pode orar? Posso, filho. Em nome de Jesus vai vir um comprador. Aí ele vende a casa e some da igreja. Porque senão ele tem que dar a metade. Aí me encontra na rua às vezes. Para que ele fez aquele voto? Alguém mandou ele dar a metade? Não foi ele que foi lá voluntariamente falar? A Bíblia diz que chama voto de tolo. E a Bíblia diz que vem sobre ele a destruição. Está escrito na Bíblia que o anjo anotou, diz assim, essa promessa foi feita diante do anjo, e o anjo vai levar sobre essa pessoa destruição. Gente mal agradecida, gente inconsequente. Gente que não tem a capacidade de prosperar. Primeiro 10 mil reais que ele tem no bolso, irmão, ele já se acha o Elon Musk. Conhece gente assim?
Eu vivo com frio na barriga, porque eu não conheço um pastor que as pessoas debaixo dele prosperam tanto como eu, irmão. A gente tem o grupo dos machos aqui. Você começa assim, ó, 2, 3 meses o caboclo começa a duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, 10 vezes mais a riqueza. E eu fico sempre com frio na barriga, porque eu fico esperando assim, qual que é o próximo que vai me abandonar? Qual que é o próximo que vai sair? Qual que é o próximo que vai desistir? Qual que é o próximo que vai para a lancha e não vai vir para o culto? Sempre estou com frio na barriga. Aí eu fico até com medo assim, será que eu oro para Deus prosperar? Eu só oro para Deus manter ele no deserto, pelo menos ele vai ficar aqui. Talvez você está no tempo da tua colheita agora. E você se faz de louco assim, não é comigo isso não. O Espírito Santo fala, semeia 100 mil. Cala a boca, Satanás. Você está no teu tempo da colheita. E o Espírito Santo fala assim, vai lá, oferta o carro. Não, vou pagar minhas contas primeiro. Vou edificar um pouco mais, vou investir mais. Você está no tempo, tem gente que está aqui no tempo da colheita. Nunca fechou uma venda tão boa, nunca ganhou uma herança tão grande. Tudo que está na hora de você cumprir o que você falou que ia fazer. De cada 10 que vem para a colheita, um só permanece fiel. A colheita faz mais pessoas desviar do que a fornalha. Quer saber o segredo? O segredo não é saber passar pelo deserto. Porque o deserto não tem de onde você sair. Você já viu pessoas? Eu estava para desistir. Desistir do quê, irmão? Você já não tinha nada. Acho uma agonia essas pessoas que vão contar testemunho. Irmão, eu não estava aguentando mais. Eu estava para desistir. Desistir do quê, irmão? Desistir das dívidas? Tem como desistir da dívida? Eu também quero desistir. Eu estava para desistir. Desistir do quê, meu filho? Você já viu essas pessoas falar desse jeito? Não, eu estava assim no meu limite para desistir. É que vem o rosto das pessoas que me falaram isso esses dias atrás. Aí eu começo a rir. Quem consegue desistir é alguém que tem alguma coisa para desistir, irmão. Quem está entendendo? Se você está no tempo da colheita agora, seja o mais generoso possível. Porque na tua próxima colheita, ela vai vir 100 vezes maior. Deus vai lembrar da tua primeira colheita. Não, meu filho foi fiel. O sonho de Deus é achar um homem, nem precisa ser todos vocês. Se ele achar um aqui entre nós. Que é fiel na colheita. Muito fiel na colheita. Para ele poder dar outra colheita. Para ele poder dar outra colheita. Para ele poder dar outra colheita. Irmão. Quem dera eu tivesse um homem desse nessa casa. Mas acho que Deus não vai dar um não. Deus vai dar 120 nessa casa. Em nome de Jesus. Homens que não mudam o seu coração na colheita. Que tempo você está passando? Fique em pé. O louvor sobe aqui. Que tempo você está vivendo? Deserto, colheita, semeadura, guerra, tempestade, fornalha. Agora eu vou ser bem específico com o que eu vou falar. Eu quero voltar a falar da unção corporativa. Às vezes, só de você entrar debaixo da nuvem já vai mudar a estação da sua vida. Existe uma nuvem do Espírito Santo que todo Moisés de Deus carrega. Tem gente aqui que saiu da nuvem e está fritando no sol faz bastante tempo. Entre serpentes, escorpiões, sol quente, sem água. Bom, tem gente que chega aqui e fala assim, ora por mim, pastor. Por que ele? Vou fazer uma lista. Dói aqui, dói ali, é o filho, é o dinheiro, é o trabalho, é o agiota que vai me matar.
Cara, tem gente que você fala assim, meu Deus do céu. Não tem nem para onde começar a oração. Rapaz, dói aqui, dói ali, dói aqui, depressão, ansiedade, não durmo bem, marido me largou, os filhos endemoniados, o agiota, mandaram eu sair de casa. Rapaz, o capeta apareceu para mim de noite e me enforcou. Você fala, meu Deus do céu. Você fala assim, o que eu não... Aí eu falo assim, Deus, abençoa. E sabe que não adianta essas orações? O que essa pessoa precisa fazer? É correr para debaixo da nuvem. Correr para debaixo da proteção. Diga comigo, submissão é proteção. Aí eu não vou me submeter a Moisés, então não conte com a nuvem dele. Tem gente que quer vir aqui pegar um pedacinho da nuvem e levar para ele. Não, a nuvem não tem nuvem individual, a nuvem é uma só e é todo mundo junto. Talvez você está aqui hoje. Você que saiu da nuvem. Você saiu. Baixa um pouquinho as luzes para mim. Talvez você veja que essa noite você saiu de debaixo da nuvem. Você saiu da igreja. Você ouviu um endemoniado na internet que falou para você que você não precisava mais congregar, que você não precisava mais de Moisés, que você não precisava mais de homens de Deus, você não precisava mais pertencer à igreja, você precisava mais... E aí agora você olha para a sua vida e fala, meu Deus, eu estou com tudo ruim na minha vida. Talvez você afastou de Jesus. Talvez você começou a perder o temor de Deus. Talvez o pecado se tornou algo cotidiano da sua vida. Talvez você está tão assim, perdeu a tua espiritualidade, que para você, coisas que você não fazia antes, agora você faz. Já se tornou normal para você escutar a música do mundo. Já se tornou normal para você sair para beber. Já se tornou normal para você falar palavrão. Já se tornou normal para você mentir. Já se tornou normal para você assistir pornografia. Você já está desviado. Você está perdido. Você está longe de Deus. E Deus te trouxe aqui essa noite para você correr para debaixo da nuvem. Para você correr para Jesus. Aleluia. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que quer voltar para Jesus hoje. Tem alguém que estava afastado do Evangelho, afastado dos caminhos, vivendo de qualquer jeito. Mas hoje assim, eu sei o que é ser um crente verdadeiro. Hoje eu quero voltar a ser esse crente verdadeiro. Eu quero voltar a uma vida de oração. Eu quero voltar a uma vida de santidade. Eu quero voltar a uma vida de congregar na igreja. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se você é essa pessoa, faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Onde você estiver. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje, que quer restaurar sua comunhão com Deus. Tem alguém essa noite que diz assim, pastor, eu estava afastado, minha vida não estava bem, eu estava longe dos caminhos, mas hoje, como um filho pródigo, eu quero voltar para a casa do Pai. Só faz um sinal com a sua mão para mim saber quem é você, para mim poder orar por você. Deus abençoe. Tem 2 pessoas aqui, aplauda o Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém que diz assim, pastor, eu estava afastado aqui, Deus abençoe. Tem mais alguém que diz, pastor, eu estava afastado, hoje eu quero voltar, hoje eu quero me reconciliar com Jesus. Tem mais alguém que quer levantar sua mão? Talvez você fale assim, eu sei que eu quero levantar a mão. É você mesmo, não custa nada, você só está dizendo assim, eu quero me reconciliar, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus te trouxe aqui essa noite. Você não pode ir embora sem entrar debaixo da nuvem. Você não pode ir embora sem restaurar seu relacionamento com Jesus. Tem mais 2 pessoas que precisam levantar a mão nessa noite. Tem mais 2 pessoas que não levantaram a mão ainda. Jesus está te chamando. Onde estão essas pessoas? Eu quero. Tem mais 2 lá atrás. Aplauda o Senhor, igreja. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar. Venha vocês 4 aqui. Eu quero orar por vocês aqui na frente. Eu quero. Vem aqui, vem. Aplauda o Senhor, igreja, enquanto eles vêm.